Agora, voltando, pessoal, para mais uma correção de atividade, agora da página 64, né? Atividade sobre menor múltiplo comum e máximo divisor comum. A primeira questão diz o seguinte, ó, dois navios partem do mesmo porto com destinos diferentes. O primeiro faz o percurso de 6 em 6 dias e o segundo de 15 em 15 dias. Tendo saído juntos em certo dia do mês, após quantos dias eles sairão juntos novamente? Essa é uma questão bem fácil de MMC, né? Parecida com a questão que o módulo trouxe na página 63, ok? Veja só, um dos navios faz o percurso de 6 em 6 dias, ok? O outro faz de 15 em 15 dias. Eles partem juntos, né? Partem de um mesmo porto juntos. Depois de quantos dias, né? Quantas viagens eles estarão saindo do mesmo porto ao mesmo tempo novamente? É uma questão de menor múltiplo comum. Então vamos lá, olha só. Se o primeiro sai de 6 em 6, então tem que procurar o menor múltiplo comum entre 6 e 15. Ok? A gente pode usar aquele método que vocês já sabem, né? Procurar os múltiplos, depois ver quem é o menor múltiplo comum, ou então fazer logo como a gente aprendeu na última aula. Procurar simultaneamente aqui, ó, fazer a fatoração, né? A decomposição ao mesmo tempo do 6 e do 15. Veja como vai ficar, ó. Como 6 é par, eu vou começar com o menor número primo, que é o 2. Então, 6 dividido para 2 sobra, aliás, tem como resultado o 3. 15 não pode dividir para 2 porque não é par. Então, eu conservo 15. Conservo 15. Agora, eu tenho aqui 3 e 15. Né? Depois do 2, quem é o próximo número primo? O 3. Então, vou usar o 3. 3 dividido para 3 sobra resultado 1. E 15 para 3, resultado 5. Agora, eu tenho aqui 1 e 5. Né? Esse aqui eu já terminei a fatoração. Falta fatorar o 5, que só pode pelo próprio 5, que dá 1. Segui a ordem, eu comecei com 2, não consegui mais dividir com 2, fui para o 3, não consegui mais dividir para o 3, usei o 5. Pronto, achei essa fatoração aqui, ó, esses fatores, o 2, o 3 e o 5. Para encontrar o menor múltiplo comum, eu só faço o quê? Multiplicar. Então, 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 5 é 30. Então, nossa resposta da questão 1, deixa eu colocar aqui, é 30 dias. Questão 1. Deixa eu trazer para cá. Questão 1. Resposta. Tendo saído juntos em certo dia do mês, após quantos dias? Após 30 dias. Ok? Vamos para a questão 2. A questão 2 pede para encontrar o máximo, aliás, mínimo de múltiplo comum de cada um dos números que está pedindo. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui essa resposta do primeiro. E a gente vai agora para a questão 2. Encontrar o MMC entre 2 e 3. Fácil demais. Ó, quer ver? 2. Entre 2 e 3. Vamos lá. Como 2 só temos aqui números primos, né? Só vamos usar o próprio 2. Que 2 dividido para 2 dá 1. Repete o 3, porque não consegue dividir por 2. E agora não consigo mais dividir ninguém por 2. Vou usar o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 2 vezes 3, 6. Então, aqui, ó, resposta 6. Letra B, entre 5
e 10. Começa com o 2, porque nós temos o número par, que é o 10. Aqui 10 dividido para 2 dá 5. 5 não consegue, repete. E agora aqui a gente só consegue dividir pelo próprio 5, que dá 1. 5 dividido para 5 dá 1 e 5 dividido para 5 também dá 1. Resposta, 2 vezes 5 é o próprio 10, menor múltiplo comum. Agora, entre 10 e 6, entre 10 e 6, os dois são pares, então eu consigo dividir os dois por 2, que vai dar 5 e vai dar 3. Na ordem dos números primos, depois de 2, o 3. O 5 não consegue dividir, repete. 3 divide para 3, dá 1. 2 vezes 3... ainda não acabou não, ainda tem um 5 aqui, ó. 5 divide para 5, dá 1. Porque só acaba quando os dois chegarem ao número 1. Muito bem, então agora sim. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 5, 30. Então, a resposta é 30. E entre 30 e 7, vou fazer aqui em cima. Entre 30 e 7, é par, divide por 2, dá 15. 7 não consegue, repete. 15 divide por 3, que dá 5. 7 não divide por 3, repete. Aí nós temos na ordem, né? Agora vem o 5. 5 divide por 5 dá 1. Não dá para dividir o 7, repete. E 7 só divide pelo próprio 7, que dá 1. Vamos lá? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Então a resposta é 210. Pronto. Questão 1 e questão 2 respondidas. Vamos agora para a questão 3. Muito bem. Agora aqui na questão 3, nós temos o seguinte. Uma fabricante artesanal de chocolates produziu em determinado dia 28 trufas de cereja, 40 de doce de leite e 16 de abacaxi, que devem ser embaladas de modo que os sabores não sejam misturados. Todas as embalagens contenham o mesmo número de trufas. A quantidade em cada embalagem seja a maior possível. Não sobrem trufas sem embalar. Olhe só as condições para que ela consiga embalar, né? Essa ideia de embalar é a mesma que organizar, e organizar nos lembra dividir. Então ela tem que dividir essas trufas de modo que todas, aqui ó, os sabores não sejam misturados. Então eu não posso somar todas as quantidades e dividir para ver se eu encontro um valor que não sobre resto. Não pode ser assim. Então, todas as embalagens contêm o mesmo número de trufas. Então, ó, mesmo número tem que ser o mesmo tipo de divisão para todos. Então, ó, divisor comum. A quantidade em cada embalagem seja o maior possível. O maior possível, máximo divisor comum. Não sobrem trufas sem embalar. Então, a divisão tem que ser exata, tem que usar divisores. Então, aqui é uma questão que envolve máximo divisor comum. Você pode fazer, como você já sabe, procurar os divisores de 28, depois os divisores de 40, depois os de 16 e ver quem é o maior comum entre eles. Mas a gente aprendeu um método mais simples, né, que é fazendo a decomposição ao mesmo tempo dos números que a gente quer trabalhar. E essa questão é novidade, veio 3 números. Dá para fazer, professor? Dá sim. Olha só, 28 trufas de cereja. Então, 28... Eu quero os divisores de 28, 40 de doce de leite, divisores de 40, 16 de abacaxi e divisores de 16. Vamos lá. Todos são pares, então eu consigo,
né, dividir eles por 2. Começa sempre com o menor número primo, que é o 2, só quando não for possível. 2. Então, 28 divide para 2 dá 14. 40 divide para 2 dá 20. 16 para 2 dá 8. Continuamos com números pares. Então, eu consigo dividir por 2. 14 divide por 2 dá 7. 20 divide por 2 dá 10. E 8 divide por 2 dá 4. Ainda temos números pares, então ainda devemos continuar dividindo por 2. 7 não divide por 2, conserva ele, não mexe nele, repete. 10 divide por 2, 5. 4 divide por 2, 2. Ainda temos um número par, que é o próprio número 2. Então, continuamos dividindo por 2. Esse não dá, repete. O 5 não dá, repete. O 2 divide para 2 dá 1. Agora sim. Não tem mais número par, então vou para o 3. Não tem como dividir nenhum por 3, vou para o 5. Esse aqui não dá, repete. 5 divide por 5, 1. Esse aqui já acabei. Agora ainda falta dividir, ó, o 7. E agora só consegue dividir pelo próprio 7, que dá 1. Todos chegaram a 1, então acabou a sua fatoração, a sua decomposição. E você ficou com esse tipo aqui de fatoração. Lembrando que agora a gente quer máximo divisor comum. E para encontrar máximo divisor comum usando a decomposição, você vai olhar quem foi que conseguiu dividir ao mesmo tempo os 3 números. Ok? Nós conseguimos dividir ao mesmo tempo os 3 números por este primeiro 2, né? A gente dividiu 28, deu 14, 40 deu 20, 16 deu 8. E esse 2 aqui também, nós conseguimos dividir todo mundo por ele. 14 dividiu para 2 deu 7, 20 para 2 deu 10, 8 para 2 deu 4. A partir daqui, nós não conseguimos mais dividi-los, né, ao mesmo tempo. Só esse 2 dividiu este número e este, não dividiu esse. Esse aqui só conseguiu dividir esse só conseguiu dividir esse e esse só conseguiu dividir esse. Então, os únicos números que nós conseguimos, né, dividir os 3 números 28, 40 e 16 ao mesmo tempo foi este 2 aqui e este 2 aqui. Então, nós achamos 2 números, o 2 e, de novo, um outro 2. Se tivesse encontrado só um número que tinha dividido todo mundo, a gente ia pegar esse número como máximo divisor comum. Mas como nós achamos 2 números que conseguiram fazer isso, nós vamos multiplicar esses fatores que conseguiram dividir ao mesmo tempo os 3 números. Então, 2, que é esse aqui, vezes 2, que é esse aqui. Ok? Então, 2 vezes 2 é 4. Então, 4 é o maior divisor comum. Isso quer dizer, então, que ela vai precisar, cada embalagem, na verdade, que o que ela trata, perguntando quantas trufas serão colocadas em cada embalagem. Serão colocadas 4 trufas. 4 trufas. E a letra do professor está maravilhosa com este mouse. Trufas. Oh, Deus. Pronto. Agora, a letra B pergunta: quantas embalagens serão usadas? Bom, então, se nós vamos ter que colocar em 4 trufas, 28 trufas dividido para 4 dá 7. 40 trufas dividido para 4 dá 10. Então, eu vou precisar de 10 embalagens para as trufas de doce de leite, 7 para as trufas de cereja e 16 dividido para 4 dá 4. E 4 embalagens para embalar as trufas de abacaxi. Então, quantas embalagens eu vou usar no total? São 7 de cereja, não é isso? 28 dividido para 4, 7.
40 divide para 4, 10. Então, 10 embalagens de doce de leite. E 16 dividido para 4, 4. 16 embalagens, 4 embalagens para as trufas de abacaxi. 7 mais 10, 17. 17 mais 4, 21 embalagens. Certo? Questão respondida. Vamos para a quarta questão. Ok, voltando agora com a questão 4, que pede: determine o MDC, máximo divisor comum entre os números. Então, a questão simples, vamos começar aqui, ó. Para encontrar o máximo divisor comum entre 30 e 45, eu posso, professor, usar aquele método antigo? Pode, não tem problema nenhum. Só que a gente está aprendendo um novo método para deixar mais fácil, mais simples. Então, a gente vai usar ele aqui na correção. Ficaria assim, ó. Máximo divisor comum entre 30 e 45. Vamos lá. 30 é par, então eu consigo dividir por 2. Eu sempre devo começar com 2, a não ser que eu não consiga fazer isso com nenhum dos números. Então, 30 dividir para 2, 15. 45 não dá, eu repito 45. Pronto. Agora eu tenho 15 e 45. Não dá para dividir por 2. Então, próximo número primo, que é o 3. 15 divide para 3 dá 5. 45 divide para 3 dá 15. Agora, eu não consigo dividir esse 5 por 3, mas o 15 eu consigo. Então, continuo usando 3. 5 não dá, eu repito. E 15 divide para 3 é 5. Agora, só me resta usar o próprio 5 para dividir. Aí, 5 vai conseguir dividir esse 5, que vai dar 1, e este 5, que também vai dar 1. Terminou a nossa fatoração, a nossa decomposição? Pronto. Quais foram os fatores que conseguiram dividir ao mesmo tempo os dois números? O 2 não conseguiu, esse 3 aqui conseguiu. Ó, ele dividiu tanto o 15 quanto o 45. E esse 5 também conseguiu dividir tanto um 5 quanto o outro. Então, nós ficamos com dois fatores que conseguiram dividir os números ao mesmo tempo. Tanto o 3 quanto o 5. Agora eu multiplico eles. 3 vezes 5. Então, quem foi que conseguiu dividir ao mesmo tempo? O 3 e o 5. Então, como é que eu encontro agora o máximo divisor comum entre 30 e 45? Só é multiplicar. 3 vezes 5, 15. Então, a primeira resposta aqui, ó, 15. Agora, vou para o segundo, letra B. 60 e 48. Quem é o máximo divisor comum entre 60 e 48? Vamos procurar na decomposição. Os dois são pares, então dá para dividir os dois por 2. Já nos dá uma dica, que na hora de encontrar o máximo divisor, eu vou ter que usar esse 2 que eu coloquei aqui, porque ele vai conseguir dividir, ó, tanto o 60 quanto o 48. 60 divide para 2 dá 30. 40 divide para 2 dá 48 para 2 dá 24. Ok? Então, 30 e 24. Ambos são pares. Então, continuo dividindo para 2. Já sei que eu vou ter que usar esse 2 aqui também na hora de encontrar o máximo divisor comum. Porque eu vou conseguir dividir os dois números. Ó. 30 divide para 2 dá 15. 24 divide para 2 dá 12. Pronto. Só tenho o 12 que é par. Então, vou ter que usar o número 2, mas não vou conseguir dividir o 15. Então, vou repetir o 15, porque o 15 não é par, não dá para dividir pelo 2. E o 12 que eu divido para 2 vai ficar 6 para cada um. Pronto. Ainda continuo com o número par. O 6 é par. Então, ainda tenho que continuar usando o 2. Não posso trocar ainda para o 3. O 15 não dá para dividir por 2. Repito ele de novo. O 6 divide para 2 dá 3. Chegando aqui, né? Temos 15 e 3, não são mais pares, então já posso então trocar o número primo do 2, quem é o menor, depois do 2, quem é o menor número primo? O 3.
E ambos vão dividir, porque 15 divide para 3 dá 5 e 3 divide para 3 dá 1. Já sei que eu vou ter que usar o 3 também, porque o 3 conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo. Agora só ficou aqui o 5 para dividir, que só consegue dividir pelo próprio 5, que vai dar 1. Então, quem foi que conseguiu dividir ao mesmo tempo desses fatores aqui? Este 2, que dividiu 60, que deu 30, e o 48, que deu 24. Esse 2 também, que dividiu 30 e deu 15, e dividiu 24, deu 12. Aí esse não conseguiu, esse aqui também não conseguiu, e o 3, que conseguiu dividir o 15, que deu 5, e o próprio 3, que deu 1. Então, eu vou ter que usar este fator e este fator. Então, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 3 é 12. Então, máximo divisor comum entre 60 e 48, 12. Letra C, máximo divisor comum entre 15 e 18. Vamos lá. 18 é par, então eu sou obrigado a começar com 2. Que vai ficar com 18 dividido para 2, 9. E 15 não dá, então eu repito 15. Já não vou usar o 2 para encontrar o máximo divisor comum. Pronto, não tenho mais número par, vou usar o 3 agora. E dá para dividir os dois, ó. 15 vai dar 5 e 9 vai dar 3. Já posso ir para o 5? Não, porque ainda consigo dividir esse 3 por 3, que vai dar 1. O 5 não consegue dividir, repete. Pronto, falta dividir esse 5 agora, aí eu vou trocar o número primo por 5. 5 divide para 5, dá 1. Só quem conseguiu dividir ao mesmo tempo os dois números, né, foi esse 3 aqui, ó, que dividiu o 15 e o 9. Um deu 5, o outro deu 3. Então, o máximo divisor comum entre 15 e 18 é o 3. Letra C agora. Vamos procurar aqui o máximo divisor comum entre 9, 15 e 18. Tem um número par, então sou obrigado a começar usando o menor número primo, que é o 2. O 9 não consigo dividir, então eu repito. 15 também não consegue, repete. 18 dividido para 2 dá 9. Agora, nenhum número mais par, posso trocar e ir para o 3. 9 divide para 3, 3. 15 divide para 3, 5. 9 divide para 3, 3. Pronto. Ainda consigo dividir por 3, né? Porque nós temos o próprio número 3 aqui. 3 dividido para 3 dá 1. 5 não dá, eu repito. 3 dividido para 3 dá 1 também. Só sobrou 5 para dividir, então só dá por ele mesmo. 5 dividido para 5, 1. Acabei a minha fatoração. Todo mundo chegou a 1. E o único fator desses aqui que eu usei, que conseguiu dividir todo mundo, os 3 números, foi esse 3 aqui, ó. Então, ele é a nossa resposta. Não vai multiplicar nada não, professor? Não, porque eu não achei nenhum outro fator para multiplicar. Só esse número 3. Aqui eu achei o 3 e o 5. Aqui eu achei o 2 e esse 3. E aqui eu só achei esse 3. Então, ele mesmo é a resposta. E agora a letra D, que a gente vai encontrar o máximo divisor comum entre 12, 40 e 16. Vamos lá? Ambos são pares, então todos eles eu consigo dividir por 2. Então esse 2 vai fazer parte na hora da nossa, quando a gente for encontrar o máximo divisor comum. Aí 12 dividido por 2 dá 6, 40 por 2 dá 20, e 16 por 2,
8. Para 2, 8. Ó, continuamos com números pares, então dá para usar ainda a divisão por 2. Então, ó, dois números que estão conseguindo dividir todos os números, né? Tanto esse 2 quanto esse 2. 6 dividido para 2 dá 3. 20 dividido para 2 dá 10. 8 dividido para 2 dá 4. E agora, ainda tem um número par. Ainda consigo dividir por 2. O 3 não dá, então repete. 10 dividido para 2 é 5. 4 dividido para 2 é 2. Ainda tem um número par. Continua dividindo por 2. 3 não dá, repete. 5 não dá, repete. 2 dividido para 2 dá 1. A partir daqui agora a gente vai para o próximo número primo, que é o 3. Que vai conseguir dividir esse 3 aqui e vai dar 1. O 5 não vai dar, vou repetir. E esse aqui, 5. Esse aqui eu já acabei, né? Não tem mais o que fazer com ele, já que chegou a 1. Só sobrou o 5 para dividir, que só consegue dividir pelo próprio 5, que vai dar 1. Pronto, todo mundo chegou a 1, acabou a minha fatoração. Quem conseguiu dividir ao mesmo tempo todos os três números? Esse 2 aqui e esse 2 aqui. Os outros não conseguiram dividir ao mesmo tempo todos os números. Não é verdade? Então, nossa resposta é 2 vezes 2, né? Que é o primeiro 2 vezes o segundo 2. Quanto é 2 vezes 2? 4. 4 é o número, é o maior divisor comum entre 12, 40 e 16. Ok? Então, questão 4 encerrada. Atividades da página 64 encerradas. Tudo bem? Agora, eu volto mais tarde para a gente trocar agora de assunto. Vai falar sobre o capítulo 4, as retas e os ângulos. Vamos deixar um pouquinho de números de lado e vamos falar agora de geometria, retas e ângulos. Ok? A gente se vê na próxima aula, então.